Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa TV Atalaya Entrevista e agora eu vou conversar com Natália Daltro, que é coordenadora... Olha, se eu for ler tudo que tem aqui, é o seguinte: coordenadora do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro do Grupo de Trabalho de Rearticulação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Isso. Eu levo o programa todo, é isso mesmo? Tudo isso que você desempenha, como vai, Natália? Tudo bem? Satisfação recebendo aqui no nosso programa. É isso mesmo, né? Então, você tem essas funções. Então, vamos lá. O Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que ele se propõe, como é que ele age, quais são as ações, para que o nosso público possa entender. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, né, da gente estar podendo conversar um pouquinho sobre esses temas que envolvem os direitos humanos de criança e de adolescente. Agradecer. E o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um espaço de articulação e mobilização da sociedade civil que visa unir as instituições da sociedade civil em prol da defesa dos direitos humanos de criança e adolescente. Então, são ONGs, são entidades, são grupos, né, que lutam e defendem direitos de criança e adolescente, na proteção, né, na violação, em tudo que envolve criança e adolescente. Muito bem. Nós estamos em pleno carnaval. E aí, num período como este, de carnaval ou de qualquer outra festa, como é que age o fórum? Então, o fórum, como que funciona o fórum, né? Nós temos encontros mensais, que são as reuniões ordinárias, né? Dentro desses encontros, a gente discute o atual cenário, né, da infância no Brasil e em Sergipe. Geralmente nós organizamos campanhas. O Carnaval, por exemplo, são as campanhas preventivas, né, orientar as instituições, orientar os grupos, né, articulado com o Conselho Municipal da Criança, com os conselhos tutelares, a unir a rede em prol da defesa e prevenir, né, prevenir que a gente não tenha tantas crianças exploradas nesse período de Carnaval, que elas ficam muito expostas. Que é normalmente o período de excesso. Exatamente, né? Ou de excessos. E aí, claro que existe uma tendência para o aumento de cenas de violência sexual, né? Então, o que é que pode, além disso que você acabou de falar, como é que a família na prática deve agir? A violência sexual é um câncer, né, que envolve milhares e milhares de meninos e meninas. É importante frisar que a violência sexual e a violência contra criança e adolescente, ela não só acontece com menina. Não escolhe sexo. Não escolhe sexo. Ela acontece com o menino e com a menina. E muitos desses casos envolve a família, né? Intrafamiliar, extrafamiliar. Mas em muitos casos, em muitas denúncias que a gente tem nas estatísticas, a gente vai ver que é um número enorme de senadores da própria família que cometem esse tipo de violência. O que a gente orienta é que as famílias estejam mais atentas, né, aos sinais que a criança dá. Uma criança que foi violentada, que foi abusada, que foi explorada, ela começa a dar sinais. E os pais precisam estar preparados para entender esses sinais que o corpo vai dar, que a fala vai dar, que o andar dessa criança dentro de casa vai caminhar. O pai, a mãe, o avô, a avó, tal, que está assistindo o programa, pode perguntar assim: quais são os sinais? Como é que a criança começa a dar esses sinais? Bom, irritabilidade, como é? Muitas vezes a criança fica mais tímida, ela tende a retrair-se, ela começa a não gostar mais das coisas que ela gostava antes, ela começa a ter um rendimento baixo na escola, ela começa a se afastar dos amigos, a alimentação, o corpo. Então, são vários sinais que essas crianças começam a dar. A baixa estima também é um fator muito grande. Então, a família deve estar atenta a esses sinais, que com certeza acontece. Muito bem, estamos aqui com o TV Atalaya Entrevista, em nome do Fassolto. Olha, o Fassolto está, como sempre, com promoções semanais para vocês. Acompanhe quais são elas. Estamos no Lojão Fassolto. Vamos conhecer as ofertas da semana. Bacalhau site, R$ 29,67. Peixe corvina posta a granel, R$ 15,49 o quilo. Peixe cavalinha, R$ 5,99 o quilo. Para o seu churrasco, linguiça toscana Saudale, R$ 7,99 o quilo. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local, Lojão Fassolto.
Aracaju, Estância e Lagarto. Ok, voltamos aqui com o nosso programa. Esse assunto é muito importante, principalmente no período que nós estamos atravessando, que é o período de carnaval. Ô Natália, qual é a diferença, porque muita gente confunde, entre abuso, exploração e turismo sexual? Então, a exploração sexual, o abuso sexual, né, eles vão estar dentro de um único conceito, que é o conceito da violência sexual contra crianças e adolescentes. O abuso sexual, ele não está relacionado ao caráter financeiro, né? Geralmente acontece por um adulto, né, que usa de força, usa de violência, ameaça ou sedução para tirar garantias, ou melhor, tirar proveito, né, que muitas vezes o proveito sexual dessas crianças que não entendem ainda, não tem discernimento para entender o certo, o errado e entender o seu próprio corpo. Então, o abuso sexual ele não tem um caráter financeiro, não tem um caráter de rentabilidade. Já a exploração sexual, ela está ligada à mercantilização, ou seja, né, o foco está entre a questão financeira, favores, né, e envolve tudo isso. E pode acontecer no turismo, né? Hoje nós temos um número enorme de crianças e adolescentes, menino e menina, sendo vítimas de exploração sexual, né? Nós tivemos aí os grandes eventos, né, que foi um número absurdo, existem dados, existem instituições que trabalham com isso, as estatísticas, então tem essa diferença. Mas ambos estão ligados ao conceito de violência sexual, mas tem essa diferença. O abuso sexual, na maioria das vezes, vai acontecer dentro da família, né? Já a exploração, ela pode acontecer fora de casa, pode ser na comunidade, pode ser nas redes de hotéis, pode ser nesses grandes eventos, né, que existe uma indústria, né, da exploração sexual que está ligado com o tráfico de drogas, está ligado com o tráfico de pessoas, de crianças, então tem essa diferença. Aí a pessoa, o pai, a mãe, repito, que identifica uma questão dessa, como é que deve agir? Qual o procedimento em termos psicológicos, em termos de punição para quem cometeu, como e o que deve ser feito? Nós temos um problema muito sério em relação à identificação dessa criança que foi vítima de abuso ou exploração sexual. Geralmente os pais, eles tendem a entender, a compreender e a denunciar o agressor. Quando isso acontece, o que eles devem procurar? Os pais não devem ter medo, vocês devem proteger seus filhos, que é o bem maior, né? Uma dádiva você ter um filho, você ser mãe e ser pai. Então, é uma obrigação que você denuncie o agressor. Então, você pode fazer uma denúncia no Disque 100, né? Que essa denúncia ela vai ser direcionada para a Secretaria de Segurança Pública, que vai direcionar para as delegacias especializadas em atendimento. Se for alguém que viu, né? Não precisa ter certeza, basta você compreender que aquilo pode ser uma exploração, um abuso, é seu dever também, como cidadão, de denunciar. Então você pode denunciar e procurar um conselho tutelar, pode ir no Disque 100, você não precisa se identificar, não é obrigado, não precisa, é uma questão de segurança, mas é um dever que nós temos de denunciar e assegurar que os direitos daquela criança e adolescente, como estão previstos no ECA, no artigo 227 da Constituição, que vai dizer, é dever da família, do Estado e da sociedade em geral, né, priorizar, né, e garantir que esses direitos sejam efetivados na prática. Muito bem. Quinta-feira aqui, o prefeito Luciano Bispo, tá? Prefeito Luciano Bispo, prefeito, onde eu estou com a cabeça de prefeito, sabe por quê? Porque a última pergunta que eu formulei, a entrevista está gravada, gravamos na última sexta-feira. A última pergunta que eu formulei a Luciano Bispo é se ele pretende, em 2020, pela quinta vez, disputar, quinta não, seria a sexta vez, porque a primeira eleição ele perdeu, depois ganhou 4, disputar a prefeitura de Itabaiana. Porque se ele vier a disputar e vier a ganhar, ele baterá todos os recordes no estado de Sergipe, um prefeito 5 vezes, e são raríssimos pelo Brasil afora aí. Aí Luciano Bispo vai responder isso. Vai falar sobre a Assembleia, vai falar sobre a possibilidade de cassação de 8 deputados.
até o mês de março. É brincadeira? 8. E ele disse aqui, foi ele que disse. Ele disse que, Batalha, se isso acontecer, tem deputado que obteve apenas 2.000 votos e poderá assumir o mandato. 2.000 votos não elegeu um vereador em Aracaju. E um deputado pode entrar, se bem que, se isso acontecer, vai levar o quê? 9, 10 meses, devido à morosidade da justiça eleitoral. Porque eu acho o seguinte, é uma opinião minha, eu acho que, constatada qualquer tipo de fraude ou de deslize ou suspeitas, denúncias que mereçam apuração, isso deveria ser, a eleição esse ano será dia 6 de outubro, a diplomação vai ser mais ou menos 18, 20 de dezembro, então 2 meses e poucos dias. A Justiça Eleitoral deveria montar um verdadeiro mutirão para apurar essas ações e a pessoa não ser sequer diplomada. Sequer diplomada. Porque aí a diplomada é empossada, aí, às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos de mandato, gozando do bem e do bom, quando foi cassado, não adiantou mais nada, né? Então, Luciano Bispo fala sobre este e outros assuntos aqui no nosso programa. O Comitê de Enfrentamento à Violência, estou conversando com Natália Daltro, que é coordenadora do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro do Grupo de Trabalho de Rearticulação do Comitê Estadual de Enfrentamento. E aí, como é que funciona esse grupo e o próprio Comitê Estadual de Enfrentamento? Então, o Comitê de Enfrentamento, ele passou um tempo adormecido, né? É uma dificuldade que a gente tem muito grande de articulação, porque o comitê, ele é diferente do fórum. O fórum, ele é totalmente a sociedade civil, mas o comitê, ele tem entes do governo e tem a sociedade civil. Então, nós estamos desde novembro do ano passado na tentativa de rearticular. Já fizemos várias reuniões, estamos na fase agora de mobilização de todos os entes da sociedade civil, que são as instituições, e o governo, os órgãos, Secretaria de Segurança Pública, Saúde, Educação, Assistência, Cultura, Esporte, todas as secretarias que integram a Polícia Rodoviária Federal, que é um grande parceiro, né, que também realiza estudos e tem todo um mapeamento para estar nos ajudando. Então, nossa missão agora nesse primeiro semestre é estar organizando essa rede. A semana passada nós tivemos reunião lá no Ministério Público, que estamos organizando o 18 de maio, então envolve toda a sociedade com o poder público, né? É uma ação que tem há anos, que é desenvolvida em todo o país, que é o 18 de maio, que é o Dia contra a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, e a gente está se mobilizando para articular, porque a gente acredita que o comitê tem um papel fundamental, né, na prevenção. A gente tem que focar mais na prevenção, que é para não acontecer a violação. E a violação aconteceu, então o comitê vai trabalhar mais ainda, que é para fazer com que o poder judiciário cumpra o papel de punir, que aquele agressor seja punido e aquela criança, principalmente, tenha o tratamento, né, seja encaminhado para a rede de proteção, que é o tratamento adequado, para minimizar aqueles danos que foi sofrido. Não que venha sanar, porque a violência sexual, como eu disse, é um câncer. Não tem retorno. Então a gente tem que trabalhar mais na prevenção. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia lhe perguntar, como uma das nossas... Estamos caminhando para o final do programa. É isso. Depois de todo esse trabalho que é feito, você falou em Conselho Tutelar, falou no Fórum Estadual, falou no Comitê, nós temos delegacias especializadas, delegacia de AGV. Exatamente. Né? Exatamente para isso. Aí quando chega tudo isso no Judiciário? Como é que é feito esse trabalho? Existe uma celeridade no acompanhamento, no julgamento final, Natália? Olha, essa questão de celeridade, eu não sei bem como funciona nesse sentido, como você quer formular essa pergunta, mas assim, como que acontece, né? A questão do fluxo, né? Eu posso explicar um pouquinho a questão do fluxo, né? Foi detectada uma violência, a violação, essa criança, ela precisa, esse adolescente, pode ser menino ou menina, precisa passar pelo atendimento de saúde, né? Precisa tomar os coquetéis, né? Que vai dar proteção e encaminhar para a rede de proteção, que seja a assistência, que vai encaminhar para a questão da assistência psicológica, né, os programas, porque existe
Existe uma questão de violação em que aquela menina tem que sair porque foi dentro da própria família ou dentro da comunidade. Existem vários tipos de violência, de violação. Então, é um pouco complicado. Não estaria sendo justa de responder sem ver o processo, sem ver o que aconteceu. Porque cada caso é um caso. Exatamente. Eu sei assim, que o poder judiciário, toda a rede, ela trabalha, é atuante. Assim que chega em mãos, né? A gente não vai agir, ou melhor, o poder público, o poder judiciário não vai agir se não souber que aquele fato realmente aconteceu. Mas chegando lá na denúncia, vai transcorrer no rito normal do processo. Em casos assim mais sigilosos, complicados, existe um trâmite mais específico. Mas assim, eu não sou a pessoa correta para estar falando isso, porque eu não tenho essa função, não sou do Poder Judiciário. Certo. Então não seria... Muito bem. Finalizando, Natália, qual o recado que você deixa aqui para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para os pais, para os avós que estão nos assistindo em casa, com relação à precaução, né? Todo cuidado é pouco e tal. Então, que conselho você dá? A criança e o adolescente, ela está numa fase de desenvolvimento, né? Nós temos a primeira infância, que vai até os 7 anos de idade, e daí vem a questão da adolescência, que é uma fase muito importante também para a construção do ser, do eu. Então, os pais devem estar em alerta, né? Olhar os sinais. Se a criança ela é uma criança alegre, extrovertida, e ela passa a não ser mais, acompanhar um rendimento dela escolar, conversar com os professores, conversar com os amiguinhos, né? Tem que estar atento para os sinais que aquela criança possa dar. Uma outra coisa importante é que a gente está no período de carnaval. No período de carnaval a gente tem os bloquinhos de rua, nós temos as festas nas praias, nós temos o turista. Então, o Fórum DCA, o Comitê de Enfrentamento, tem um recado para vocês, donos de bares, né, da rede hoteleira. Tenham cuidado, exijam a identidade, exijam saber quem são essas meninos e meninas que entram aqui. Né? Denuncie. E se você for turista e você não faz, e você é correto, e você também defende direitos de criança e adolescente, denuncie. Procure o Disque Sim, procure um conselho tutelar, procure alguém que possa ajudar. Mas não deixe que esses direitos de meninos e meninas sejam violados. Porque quando a gente percebe que aquela criança, que aquele adolescente está sendo violado e a gente não faz nada, a gente também é culpado. Uma parte. Então, o conselho que a gente deixa é a cara da omissão. Então, vamos denunciar, porque hoje essa criança pode ser qualquer uma criança, mas amanhã pode ser o meu filho, pode ser a minha filha, pode ser o seu filho ou a sua filha. Então, o que a gente não quer para os nossos filhos, a gente também deve não querer para os filhos dos outros, porque a humanidade ela tem que se amar. E quando a gente ama, a gente não permite que o outro seja vítima de violência. Então, a gente deixa esse recado e também aos conselhos tutelares, que vocês estejam presentes nesses bloquinhos, né? Porque a gente vê muitos meninos, muitas meninas que não têm ainda nem 14, 15, 16 anos bebendo, né? Então, papai, mamãe, oriente seus filhos, procure saber com quem anda, que é um dever também seu e a principal responsabilidade é sua, né? Porque criança e adolescente é a prioridade absoluta. Olha, não vou dizer aqui que se tratou, mas a semana passada nos bloquinhos do Inácio, eu vi uma cena realmente que arrepiou entre 4 adolescentes, 2 meninos e 2 meninas, que deixou todo mundo que estava próximo estarrecido com o que nós vimos. Tudo isso chega ao que falou a Natália Dalto, no cuidado e na prevenção que você pai, você mãe, você avô deve ter. Muito obrigado, viu, Natália? E também, se você me permite, os próprios adolescentes, né, que os adolescentes assistem também vários tipos de programas. Então, se você, né, foi vítima, ou se você está sendo vítima, ou se você, por acaso, amanhã, né, estiver numa situação dessa, denuncie, Disque 100, converse com sua mãe, com seu papai, com sua mamãe. Não guarde para você. Não sofra sozinho. Compartilhe. Ok. Um abraço então, tá, Natália? Bom carnaval. Muito bem, chegamos então ao final do programa TV Atalaia Entrevista de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus amanhã. Fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil.